E aí, meu suave, tudo tranquilo, tudo de boa? Vamos continuar então aí a nossa aulinha de termodinâmica, tá? A última aulinha a gente terminou na lei de Dalton, tá? Então vamos continuar aí nas partes que caem em todos os vestibulares. Fechou? Beleza, vamos lá. Vamos então agora falar da primeira lei da termodinâmica, tá? Primeira lei da termodinâmica. Oh, meu Deus. Termodinâmica. Fechou? Beleza. O que diz a primeira lei da termodinâmica? Vai ser introduzido aqui, nesse conteúdo, um novo conceito, tá? Um novo conceito que é muito importante para nós, vai tomar conta aí desse conteúdo, basicamente, que é a energia interna. Interna. Que ela é representada pela letra U, tá? O que é a energia interna? A energia interna, basicamente, é a soma de todas as energias cinéticas e potenciais dos gases, das partículas dos gases, tá? Então eu vou colocar aqui que é assim, ó, é o somatório da energia mecânica das partículas, tá? Assim, explicando bem chulamente é isso, beleza? Uma coisa que a gente tem que se atentar, essa energia interna, ela vai depender do número de moléculas e da temperatura do gás, tá? Depende do número de molécula e da temperatura do gás, tá? Já vou explicar por quê. Beleza. Tem uma formulinha aí que é bem importante, né? Vai te assombrar essa formulinha. Não é difícil, mas tem que saber. É bem simples. Que é essa aqui, ó. A variação da energia interna, tá? Ou seja, energia interna final menos a inicial, é igual à quantidade de calor, tá? Fornecida a esse sistema, esse gás, menos o trabalho realizado pelo gás, tá? Trabalho realizado pelo gás. Já vai ficar mais claro esse conceito. Como é que um gás exerce trabalho, meu? Pelo amor de Deus, tá? Já vou explicar isso. Beleza. Tá. Beleza. Beleza. O que a gente tem que falar aqui sobre essa formulinha? Três coisinhas, tá? Três coisinhas. Três pontos bem importantes. O primeiro ponto vai ser quando o ΔU for maior que zero. Tá? O que isso significa? Vou meio que traduzir, tá? O que significa? Quando a variação de energia interna for positiva, quer dizer que aumentou a temperatura. A temperatura. Tá? Isso aqui, lembra que a energia interna depende do número de moléculas e da temperatura. Tá? Se o número de moléculas for constante, se tu não perder gás, então tu já pode concluir que aumenta a temperatura. Tá? Normalmente vai se trabalhar com o número de moléculas constante, tá? Tipo assim, quase 90% assim dos casos é isso. 95 até, tá? Então tu já pode confirmar isso aqui, beleza? Mas na prática, depende do número de moléculas também. Só que nos exercícios, assim, depende só da temperatura, tá? Beleza. Que mais? Quando o calor for maior que zero, o que isso significa? Significa que absorveu energia, absorveu calor. Tranquilo. E quando o trabalho for maior que zero,
quer dizer que o gás realizou o trabalho, tá? Se o trabalho for negativo, quer dizer que o gás sofreu o trabalho, ou ele fez trabalho negativo, tá? Mas trabalho maior que zero, o gás realizou o trabalho. Então ele aumentou o volume. Já vou explicar isso, tá? Já vou explicar isso. Mas beleza. É isso aí que a gente tem que saber, tá? Eu vou explicar o trabalho agora, que é mais fácil, tá? Vou colocar aqui, ó. Trabalho de um gás. Tá? Ops. Aí. Trabalho de um gás, tá? Vou pegar o exemplo mais clássico de todos para explicar isso. Eu tenho aqui um pote. Tem aqui um pote, meu Deus, tá grande esse pote. Tem aqui um pote, tá? E nesse pote, nesse recipiente, a gente tem um pistão, né? É uma plataforma que se mexe, basicamente, tá? Esse aqui. Essa plataforma que se mexe, tá? Beleza, ela tá parada aqui. E aqui dentro eu tenho um gás. Aqui, tem um gás. Fechou? Beleza. Tá. Vamos ver então, vamos voltar naquela fórmula de Clapeyron e ver aqui, ó. Cadê? Tá aqui. PV-nRT. Beleza. Tá. Vamos ver então, assim, ó. Cara, supomos que eu aumente a temperatura desse gás. Tá? Eu aumento a temperatura. Então o volume vai aumentar também. Tá? Mantendo a pressão constante, tá? Imagina que a pressão é constante. Tá? Eu aumento a temperatura, o volume vai aumentar também. E se eu mantiver o volume constante, a pressão que vai aumentar, certo? Certo, beleza. Tá? Isso supondo que eu não vou perder gás, é um sistema fechado, e tem a constante que é constante. Então essas duas aqui são constantes, tá? Fechou. Então eu vou aumentar a temperatura desse gás aqui. E eu vou manter a pressão constante, tá? Não vou mexer na pressão, tá? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que o volume vai variar, tá? Então eu tenho aqui o mesmo pote, só que como o volume vai variar, esse pistão vai vir mais para cima aqui, tá? Ó, ele vem mais para cima, porque o volume do gás variou. Beleza? Eu tenho a mesma quantidade de gás, só que o volume dele variou. Então eu meio que aqui essas mesmas partículas se espalharam mais por um volume maior, por um espaço maior, tá? Eu tenho aqui, ó, a variação de alturinha, né? Uma variação ΔH, sei lá. A gente não vai usar isso, mas só para mostrar aí, tá? Beleza. O que isso diz para nós? Cara, quando eu dei temperatura, desenhar um foguinho aqui até, ó, eu esquentei esse gás. Meu Deus, cara. Aqui. Esquentei esse gás aqui, tá? Olha só o foguinho. Ó. Beleza. Isso aqui eu tava aumentando a temperatura, tá? Então, mantendo a pressão constante, aumentou o volume. Beleza? Então, o que a gente pode dizer? O que é trabalho? Né? Trabalho, de certa forma, é energia associada ao movimento. Tá? Mais ou menos isso. É uma forma de energia que transforma uma energia em outra. A definição é basicamente isso. Tá? A gente pode ou definir assim, é a energia associada ao movimento, ou trabalho é a força que transforma um tipo de energia em outra energia. Por exemplo, nesse caso aqui, ele transformou uma certa energia interna, né, que tinha esse gás, com a velocidade das partículas e tal, transformou uma certa energia interna em energia de movimento, que moveu esse pistãozinho para cima. Por isso que a gente teve trabalho aqui, tá? Então o gás realizou o trabalho, entendeu? Porque aumentou o volume, certo? Quando aumenta o volume, o gás realiza trabalho. Fechou? Beleza. E agora?
E se eu tivesse o mesmo pote, só que o pistão agora ele desceu, eu empurrei o pistão para baixo, tá? Ó, empurrei o pistão para baixo. Agora o gás está mais comprimido aqui, né? As coisinhas dele estão mais juntinho, ó, ele está mais comprimido, tá? Então aqui, ó, aqui eu tive um trabalho realizado pelo gás e aqui eu tive um trabalho sofrido pelo gás. Entendeu? Porque aqui o gás sofreu trabalho. Beleza? É isso aí que tem que pegar, tá? Beleza, beleza. Isso aí é um trabalho de um gás, tá? Agora, vamos para a parte que mais cai nos vestibulares, em todos, que são as transformações, tá? Ó, transformações. Transformações gasosas, tá? Transformações. O que são essas transformações? É quando tu quer colocar o gás que está em um estado para outro estado. Ah, estado líquido? Não, não é isso, cara. Vai continuar sendo um gás. Só que tu quer mexer na pressão, tu quer mexer na temperatura, tu quer mexer nessas coisas aqui, ó, de um jeito específico, tá? Então, por exemplo, o que vai acontecer se eu deixar o volume constante? Só mexer na temperatura, na pressão, entendeu? O que vai acontecer? Qual que é a relação com a energia interna, com o trabalho? A gente vai ver. Não é difícil. Não é difícil. Mas sempre cai. Tá? Vamos lá, então. Tem 4 tipos. 4 tipos de transformação. 5, na verdade. 5 tipos. Tá? Primeiro tipo. Primeiro tipo é a isobárica. Isobárica. Tá? O que significa, cara? Sempre pensa nesse, pra tu decorar, né, pra tu entender o que é, não ter que decorar os nomezinhos. Sempre pensa aqui, ó, iso é igual, tá? Iso é constante, beleza? Iso quer dizer que alguma coisa é constante. E bárica vem de bar, vem de barique, sei lá como é que é a palavra, que tem a ver com pressão, tá? Então, isso aqui significa que a pressão é constante. Fechou? Beleza. O que é cobrado com relação a isso? O gráfico e as relações. Vou te dizer então, ó. Gráfico. Vou desenhar aqui o gráfico. Aqui. Tá? E aqui. Beleza. Tá. Na maioria das vezes tu vai ter esse gráfico aqui, ó, que é pressão por volume. Tá? Muita atenção a isso, porque o gráfico pode ser diferente, tá? Pode ser P por T, pode ser T por V, mas na maioria das vezes é esse gráfico que tu tem, tá? E aí quando não for assim, tu tem que interpretar, cara, porque senão, se for decorar todos os tipos de gráfico, aí vai... Não, né? Tem que saber interpretar o gráfico. Beleza, ó. P por V. Beleza. Esse gráfico aqui é para todos os tipos de transformações, a maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes. Beleza. P por V. O que a gente falou? Isobárica, cara. Isobárica, a pressão é constante. Então, tu vai ter um valor só de pressão. Vou pegar aqui, tá? Um valor só. Que eu vou chamar de P. Meu Deus. Tá. Beleza. E aí eu tenho vários valores de V. Então, eu quero variar, por exemplo, do V1 até... Não, vou colocar aqui, ó. VF. Esse aqui é o volume final. E aqui eu tenho o volume inicial. Então o volume vai diminuir, tá? Ó, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui também. Beleza. Como é que fica o gráfico disso aqui, cara? O gráfico basicamente fica assim, ó. Assim. Tu tem esse ponto e uma reta aqui, ó. Porque a pressão é constante. E aí é sempre bom indicar assim, ó. Em qual sentido que tá indo, tá? Então, assim, aqui eu estou variando desse volume até esse volume aqui.
beleza? E a temperatura? Calma, querido, calma, vamos com calma. Isobárica. Não muda a pressão é constante. Beleza, é isso, tá? Que pontos que a gente tira disso aqui? Primeiro ponto. Vamos pegar nosso trabalho, tá? O nosso trabalho. Trabalho. Beleza. O trabalho dessa transformação. Será que ele sofre trabalho? Será que ele faz trabalho? Né? Vamos ver, vamos pensar um pouquinho. Ó, o volume diminui, cara. O volume diminui. Ele tá vindo daqui até aqui, ele tá diminuindo. Então o trabalho vai ser negativo, porque o volume diminui. É uma compressão isso aqui. Uma compressão. Não quer dizer que muda a pressão, é uma compressão. Tu está comprimindo o gás. Beleza? Tá. E agora? Como é que a gente vai calcular esse trabalho? Deixa eu pensar um pouquinho. Seguinte. Como é que eu vou te explicar isso? Deixa eu ver. Porque a gente não viu o trabalho ainda, né? Eu não dei a linha de trabalho. Tá? Tá, eu vou te explicar mais fácil assim, tá? Em todas as transformações, o trabalho é P vezes ΔV. P vezes ΔV, tá? O trabalho aqui é P vezes ΔV. O que é P vezes ΔV? É essa área do gráfico aqui, tá? Essa área do gráfico aqui. Isso aqui é o trabalho, em todas as transformações. Essa área aqui, ó, corresponde ao trabalho. Corresponde numericamente ao trabalho. Tá? Numericamente ao trabalho, a área. Beleza? Isso em todas as transformações. Beleza? Tá. Beleza. Tá. Então aqui, ó, nesse caso, o trabalho é diferente de zero. Certo? E a gente sabe que ele é negativo, inclusive, tá? Mas para uma isobárica, tu pode usar essa fórmula aqui, ó, que o trabalho é igual à pressão, porque só tem uma pressão, né? Ela é constante, vezes o ΔV, o que variou aqui, tá? O ΔV. Ah, eu não entendi essa fórmula. Cara, tu só tá calculando a área. Basicamente é isso, tá? Que é a pressão vezes o quanto que variou aqui, tá? Só que como o valor final é menor que o inicial, tu vai acabar com o número negativo desse ΔV. Por isso que o trabalho é negativo. Entendeu? Beleza. O que a gente pode tirar disso também? Vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Que a gente tem isso aqui, ó. Ó, energia interna igual a calor menos trabalho, tá? Então a gente tem que a energia interna é Q menos trabalho. Só que o trabalho a gente não viu que é P vezes ΔV? Sim, né, meu? Então a gente só substitui aqui. Menos P vezes ΔV. Vezes ΔV. Beleza? É basicamente isso, cara. É basicamente isso. Tá? Nesse caso aqui, como o trabalho é negativo, tu acabaria com uma variação de energia interna positiva, né? Porque tem esse menos multiplicado por outro menos aqui vai dar mais. Mas não é sempre assim, tá? É só eu inverter qual que é a final, qual que é a inicial aqui, ó. Inverter esse sentido e deu, tá? Não toma isso como regra, só nesse caso aqui. Fechou? Beleza. Isobárica é basicamente isso que a gente tem que saber. Outra coisa, bem legal de se ver. Deixa eu tirar esse trabalho aqui, ó. Tá. Ó, outra coisa legal da gente ver. Vamos pegar aquela relação geral dos gases, aquela lei geral dos gases, que é essa aqui, né? Essa aqui, tá? Então a gente tem que o seguinte, ó, que a pressão inicial é igual à pressão, ao volume inicial, vezes o volume inicial, dividido pela temperatura inicial, que é igual à pressão final, volume final, dividido por temperatura final, certo? Só que a pressão é constante. A pressão é a mesma sempre, tá? Então, essa pressão aqui é igual a essa, certo? Pressão inicial é igual à pressão final, não muda nunca.
Então tu pode dividir os dois lados por pressão, né? É um valor só. Tu divide, tu corta eles. E aí tu tem essa relação aqui. Tá? Ó, volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a volume dividido por temperatura finais. Fechou? É isso aí, mano. Entendeu? Fechou. Próximo tipo. Próximo tipo de transformação. Nós temos aqui nossa querida isocórica. Isocórica, também chamada de isovolumétrica, volumétrica e isométrica também. Isométrica. Só pelo nome tu já entende, né? Que é o volume constante. Volume constante. Vamos fazer o gráfico aqui. Aqui eu usei quantas linhas? 1, 2, 3, 4. Beleza. Aqui, ó. Aqui. E aqui. Beleza. Aqui a gente tem o nosso gráfico PV. Fechou? Ah, e detalhe, o trabalho ser numericamente igual à área é só PV, tá? É só quando o gráfico é PV, senão não funciona. Fechou? Beleza. Tá. Isocórica, ou isovolumétrica, ou isométrica. O que a gente tem pra falar? Essa é a mais simples, eu acho, cara. Essa é a que menos coisa tem pra falar, tá? Porque assim, o volume é constante. Então a gente vai pegar um ponto aqui qualquer, tá? Aqui, V. Tá? Porque o volume é constante, não pego dois pontos. Beleza. Beleza. E agora eu vou pegar duas pressões. Pegar uma aqui no comecinho. P inicial. Aqui. Tá? E aqui no fim vai ser P final. Beleza. Então eu tenho esse ponto aqui. E esse ponto aqui. Tá. O gráfico fica uma reta para cima, certo? Fica só essa reta aqui. Não parece uma reta, mas é uma reta. Beleza. E aqui, ó, tá subindo. A gente sempre indica assim no gráfico, tá? Beleza. Tá. E agora, cara? Como é que eu faço para calcular o trabalho disso aqui, se não tem área? Como é que eu faço? Exatamente, meu. Não tem área, não tem trabalho, cara. Para de ser burro, meu. Para de ser burro, meu. Tô brincando. Ó, trabalho é igual a área, só que não tem área aqui, não tem nada de área, não tem como tu calcular uma área de uma reta. Então o trabalho aqui é igual a zero. Certo? Beleza. Vamos colocar isso na primeira lei. Ó, variação de energia interna é igual a calor menos trabalho. Ó, calor menos trabalho. Beleza. Só que o trabalho aqui é zero. É zero. Então a gente corta isso aqui, porque seria calor menos zero. Então a gente tem isso aqui. Variação de energia interna é igual a calor. Fechou? Ao calor cedido para o sistema. Tá. E vamos colocar na lei geral dos gases também. Ó. POVO dividido por TO é igual a PVT. Só que o volume é constante. Vamos dividir os dois lados por volume e a gente tem essa relação aqui. Fechou? É isso aí, bem simples, né? Bem tranquilo. Tá. Vamos pro penúltimo tipo. Já deve estar imaginando aí qual que é. Isotérmica. Que pelo nome já dá para saber que é a temperatura constante. Beleza, vamos lá. Vamos desenhar o gráfico. Aí, perfeito. Ó, volume, pressão. Beleza. Tá, vamos desenhar esse gráfico. Cara, a temperatura é constante, cara. Temperatura constante. Vamos voltar aqui na lei geral.
Ó, temperatura é constante, só que a pressão e o volume vão variar então, né, meu? Vão variar então. Então, como é que fica o gráfico? O gráfico fica exatamente assim, ó. Ele faz o formato de uma hipérbole, tá? Ele tem um ponto aqui e tem um ponto aqui. Vou colocar aqui, ó. Tá? E ele faz isso aqui, ó. Ui! Faz uma voltinha. Aí, tá? É basicamente isso que o gráfico faz. Então aqui a gente tem o valor de uma pressão. Aqui eu vou colocar a pressão final. E aqui, pressão inicial. Tá? Não, contrário, desculpa. Aqui eu vou colocar pressão inicial, pressão final. Aqui, volume inicial, volume final. Então o gráfico está fazendo isso aqui. Tá? Beleza. Então a gente tem esses pontos aí. Tá? Fechou. Tá. O trabalho, como é que eu calculo isso? Cara, só com cálculo, meu. Só com cálculo. Por quê? Isso aqui não é uma parábola. Não tem como tu calcular isso aqui. Tá? A área continua sendo o trabalho, tá? O trabalho continua sendo numericamente igual à área. Tá? Então a gente já pode confirmar que o trabalho aqui é diferente de zero. Nesse caso aqui, o volume está aumentando. Então, o trabalho é positivo, tá? Beleza. Como é que eu calculo isso aqui, cara? Com cálculo, meu. Por quê? Porque esse formato aqui, ó, é uma hipérbole. Tu não sabe calcular. A gente não consegue calcular. Não tem como tu dividir isso aqui em um triângulo, porque isso aqui não é um triângulo, cara. Então não dá pra calcular, tá? Então assim, o que a gente pode confirmar? Eu vou botar a fórmula depois, aqui, né, do trabalho, tá? Só que a gente vai ver depois. Melhor. Tá? A gente vai ver melhor isso aqui. Beleza. Tá. Vamos fazer as relações, então. Primeira relação. O trabalho é diferente de zero. O que eu fiz aqui? Tá. Vamos ver a lei geral primeiro, tá? PO, VO, dividido por TO, é igual a PVT. Só que a temperatura é igual. A temperatura se mantém igual, tá? Então, tu vai dividir os dois lados por temperatura, tu vai cortar, beleza? Então, tu tem essa relação aqui. Fechou? Próxima relação. Nós temos variação de energia interna. Energia interna igual a calor. Calor menos trabalho, tá? Só que lembra que a variação de energia interna, a energia interna, depende única e exclusivamente da temperatura, né? Quando a gente não muda o número de moléculas do gás, quando a gente não muda a massa do gás, a energia interna depende somente da temperatura. E como a gente não mudou a temperatura, a variação de energia interna é zero, tá? A variação de energia interna é zero. Então a gente vai ficar com zero. E, por final, a gente tem que o trabalho é igual ao calor. Beleza? Tá. Deixa eu colocar a fórmula do trabalho aqui, então, que é obtida através do cálculo. Tá? Os caras fazendo cálculo conseguem fazer isso. Fechou? Eu vou ter cálculo mais pra frente, aí eu passo essa parte aqui também pra não esquecer e pra tu saber também. Eu arrotei. Tá. Beleza. Basicamente, o trabalho é igual ao número de moléculas vezes a constante vezes a temperatura vezes ln, logaritmo natural, de volume final dividido por volume inicial. É isso aí. Tá? É isso aí. Sabe qual que é a parte boa? Que tem que saber disso, tá? Essa é a parte boa. Quem quer ITA e IME aí tem que saber. Quem quer os outros não precisa. Tá? Eles não vão cobrar isso. Mas essas relaçõezinhas assim, tu tem que saber. Só que tu não tem que decorar. Tu só tem que entender o que tá acontecendo. Tá? Porque se tu for decorar tudo isso aqui, cara, tu vai morrer de depressão, meu. Não tem como, cara. É impossível decorar tudo isso. Tá? Então é melhor entender.
porque isso aqui dá pra deduzir na hora, é bem rápido. Bem rápido. Tá? Beleza. Último tipo. Quer dizer, penúltimo. Penúltimo. Nós temos a transformação adiabática. Tá? O que é a adiabática? A adiabática muda tudo isso. Muda a temperatura, muda a pressão e muda o volume. Tá? Muda a pressão, muda a temperatura e muda o volume. Antes, na real, esqueci. Antes de passar para a adiabática, falar um pouquinho da isotérmica aqui, uma coisinha só, tá? Aqui só um adendo. Tá? Aqui eu tenho um gráfico PV, tá? E aqui eu vou marcar 2 pontos, tá? Marcar um ponto aqui e vou marcar um ponto aqui. Com cores diferentes, vai. Pegar um rosa, pegar um, sei lá, um verde, tá? Ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. E pegar um outro aqui. Pegar um ciano aqui no meio. Tá? Beleza. Como é que tu me diz qual desses aí que tem maior temperatura? Vou te dizer. Ó, é o que está mais externo em relação à origem. Tá? Nesse sentido aqui. Por quê? É o maior que tem o maior produto PV. Por quê? Porque lembra aqui, ó, pega aqui ó, a relação de Clapeyron, a equação de Clapeyron, tá? A gente está supondo que o número de moléculas não se altera e o R é a constante, né? Beleza. Então a temperatura acaba sendo basicamente P vezes V. Então quanto maior esse produto, P vezes V, maior a temperatura, certo? Então beleza. Então a gente volta para cá, ó. Ó. Digamos que aqui, sei lá, é 1 e aqui é 1. Aqui é 13, aqui é 2, e aqui é 5, e aqui é 4, tá ligado? Supondo isso, tu já sabe, é só tu fazer o produto, entendeu? 1 vezes 1, aqui é 1, 3 vezes 2, aqui é 6, 5 vezes 4, aqui é 20, entendeu? E assim tu consegue ver qual o ponto que tem maior temperatura, tá? Supondo que o número de moléculas não se altere, tá? Basicamente é isso. Fechou? Tá. O que eu fiz aqui, meu? Tá, enfim. O que eu fiz aqui, meu? O que é isso aqui? Ah, tá. Beleza, tranquilo. Tá. Então, assim, se eu tiver 3 curvas, tá? Se eu tiver essa curva aqui, esse isoterma, que chama, né? Aqui. Se eu tiver esse aqui. E se eu tiver esse aqui. Qual desses aqui que tem a maior temperatura? O mais externo. Entendeu? É, tipo, cada um desses aqui mantém a temperatura constante, tá? É isso, mano. É isso, cara. Ó. A temperatura do rosa é maior que a temperatura do ciano, que é maior que a temperatura do verde. Tá? É isso aí. Fechou. Bora voltar aqui então. Para a diabética. A diabética. Vamos falar da diabética agora. A diabética, ela muda tudo, tá? Ela muda a pressão, muda o volume, muda a temperatura. Mas tem uma coisa que não muda, porque é sempre zero, que é o calor. Calor. Não tem troca de calor com o meio externo. Então quando ele te fala assim, em um recipiente adiabático, é isso, ele não troca calor com o meio externo, entendeu? É basicamente o que tentam fazer as garrafas térmicas. É basicamente isso, tá? No mundo ideal, não trocaria. Mas na real, troca, tá? Mas beleza. É isso, tá? O calor é igual a zero. Como é que fica o gráfico de uma adiabática? Deixa eu desenhar aqui, ó. Aqui, pressão por volume. Beleza. Na adiabática, a gente tem 2 isotermas desenhados, tá?
Aí tá bom. Então aqui eu vou colocar temperatura 1 e aqui a temperatura 2, tá? Então aqui, ó, eu tenho a pressão inicial, PI. Deixa eu fazer essa curva mais para baixo, assim. Beleza, assim tá bom. Tá, e aqui embaixo eu vou ter a pressão final. Errei o desenho. Eu sou um desenhista nato, né, meu? Aqui. Tá, assim tá bom. E aqui a pressão final. Tá? Beleza. Então aqui eu vou ter o meu volume inicial. Eita. Volume inicial. E aqui o meu volume final. Tá? Beleza. Como é que vai ficar esse gráfico? Ó, ele vai vir desse ponto, que tem uma pressão inicial e um volume inicial, e vai vir até esse ponto aqui, que tem outra pressão, outro volume e outra temperatura. Ele vai descer assim também. Tá? É isso aqui. Fechou? Ah, e o trabalho, meu? Cara, mesma coisa, meu. Mesma coisa. É essa área aqui, ó. A área embaixo do gráfico, tá? O que tu faz basicamente é pegar os pontos desse gráfico e trazer até o ponto, o eixo X, tá? Para calcular o trabalho. Então aqui é o trabalho. Fechou? Beleza. O que a gente tira disso, cara? O que a gente tira disso? Vamos para as relações, né? Aqui a relação geral dos gases continua igual, tá? Cadê? Aqui. A lei geral dos gases continua igual. Porque o calor que não muda. Tu ainda vai ter troca de temperatura, pressão e volume. Então isso aqui fica igual, tá? Não muda nada aqui, tu não corta nada. Beleza, o que a gente tem para falar aqui? O calor é igual a zero, né? Então assim, se a variação de energia interna é igual a calor menos trabalho, e o calor é zero, a gente tem essa relação aqui, né? Variação de energia interna é igual a trabalho negativo. Beleza? O trabalho é diferente de zero. Nesse caso aqui está aumentando o volume, então o trabalho é positivo. Tá? Fechou. Duas equaçõezinhas que só para quem quer e imita precisa saber, tá? Beleza. Vou colocar duas equaçõezinhas aqui. Quem quer e imita precisa saber. Tem que bitolar isso aqui. Porque é através do cálculo também que os caras pegaram isso. Tá? Beleza. Primeira, a pressão final vezes volume final elevado a gama, já vou explicar o que é o gama, é igual a pressão inicial vezes volume inicial elevado a gama. É sempre uma constante isso aqui. Isso aqui resulta em uma constante, tá? É uma constante. Beleza? Tá. Deixa eu destacar isso. Eu tava destacando em laranja ou em rosa? Em laranja mesmo. Beleza. Então vai ser em laranja. Tá. É isso aqui. Essa aqui é a equação de Poisson. Eu acho que é assim que fala. Equação de Poisson. Ou Poisson, não sei como é que fala isso aqui. Tá. Beleza. Outra relaçãozinha, agora com temperatura. Tá? Que é a temperatura final dividido pela temperatura inicial é igual, abre parênteses, volume final dividido pelo volume inicial elevado a 1 menos gama, tá? Outra equaçãozinha aí, deduzida através de cálculo. Beleza. Isso aqui. Tá. E o que é esse caralho desse gama aí, meu? Esse gama é o expoente de Poisson. Olha que legal, né? Que legal. Tá. Expoente de Poisson. Que é o mesmo cara aqui. O que é o expoente de Poisson? Ele diz que assim, ó, gama é igual
a CP dividido por CV. Puta que pariu, aí me complicou. Cara, isso aqui eu vou explicar depois. Eu juro. Tá? O que é cada uma dessas coisas aqui. E não é difícil, tá? Não é difícil. Te prometo que não é difícil. Mas é isso. É o expoente de Poisson. Eu vou explicar aqui cada uma dessas coisas. Não fica assustado. Não é difícil. Não é difícil. Tá? Beleza. Vamos então para o último tipo de transformações e a gente termina essa aula aí, tá? Que essa aqui eu acho que é a mais fácil, na real. Não tem quase nada para falar delas porque elas são muito simples, tá? Que são as transformações cíclicas. Cíclicas. Tá? Transformações cíclicas. Você tem dois tipos, tá? E só tem uma coisa para falar de cada um deles. Aqui. E aqui. Tá. Pressão, volume. Eu vou copiar isso aqui e fazer no outro também. Beleza. Tem dois tipos de transformação cíclica, tá? Primeiro tipo, muito fácil, muito tranquilo. Ó, pode ser qualquer formato, pode ser um triângulo, pode ser um círculo, pode ser um quadrado. Eu vou desenhar como um quadrado que é mais fácil, tá? Ó, tu tem isso aqui, que é, olha só, é um ciclo. Por isso que é cíclica, tá? Porque, ó, as condições iniciais são iguais às condições finais. Basicamente isso. Tu vai começar em um ponto e tu vai terminar nesse mesmo ponto, tá? Tu pode ter essa transformação com qualquer formato. Qual que é a diferença? A diferença é o sentido, tá? Então aqui, por exemplo, tu tem o sentido horário, sentido do relógio, sentido horário, tá? E aqui tu tem o sentido anti-horário, sentido contrário, tá? Tá, meu, e qual que é a diferença, cara? Trabalho, vamos ver. Trabalho, aqui. E o trabalho. Beleza? O que a gente pode falar do trabalho? No sentido horário. Deixa eu escrever aqui em cima, ó. Horário. Anti-horário. No sentido horário, o que a gente pode falar sobre o trabalho? Primeiro, trabalho positivo. Tá? E no anti-horário, trabalho é negativo. Por quê? Pensa só. Aqui, ó, no sentido anti-horário, por exemplo, tá? Vamos calcular o trabalho dessa isobárica aqui, tá? Nesse caso aqui, o trabalho dessa isobárica, tá? É toda essa área aqui embaixo, certo? Toda essa área aqui embaixo. E ele é negativo, porque o volume está diminuindo, certo? Beleza. Agora a gente tem duas transformações aqui isocóricas, que não tem trabalho. E vamos calcular o trabalho dessa outra isobárica aqui, que é só essa arinha aqui, ó, essa areazinha minúscula. E essa área que é positiva. Então tu vai subtrair uma mini positiva de uma enorme negativa. Vai acabar dando uma negativa, entendeu? E essa lógica segue para essa aqui também. Ai, mas aí tu tem só isobárica, isocórica, não sei o que. Todas as transformações que forem assim, ó, anti-horárias, vão acabar com o trabalho negativo, tá? Então, lembra disso aí. Beleza, é importante, tá? Suave. Próximo. Vamos ver aqui, ó. Energia interna. Variação de energia interna, né? Variação de energia interna. Nas duas. Pensa só, cara. Nesse ponto aqui que tu partiu, tu tem uma energia interna. E aí tu vai andar, vai variando essa energia interna, até que tu chega aqui de novo. Então tu não variou nada no fim. Teu ciclo não varia nada. Então por isso que a variação da energia interna é igual a zero. Beleza? Beleza. A energia interna. A variação de energia interna é igual a zero. Tá. Beleza. E a última relação que a gente tem que fazer? É falar o que acontece aqui, né? É falar o que acontece. Pensa assim, ó. Numa transformação cíclica, sentido horário,
sentido horário, tu vai ter um trabalho positivo, certo? Beleza, um trabalho positivo. Então, parte do calor que tu tá cedendo para esse sistema, para esse gás, vai estar sendo utilizado para trabalho, certo? Vai estar sendo utilizado para trabalho. Então, é esse sistema aqui que utilizam, por exemplo, máquinas térmicas. Máquinas térmicas, que a gente vai ver um pouquinho depois. Máquinas térmicas, tá? Sistemas que aquecem, beleza? Tipo um motor, por exemplo, tá? E no anti-horário? Cara, o contrário, né, meu? Máquinas refrigeradoras. Refrigeradoras, tá? Por quê? Porque ele tá perdendo, ele tá sofrendo trabalho, basicamente, tá? Ele tá sofrendo trabalho, beleza? É isso. Então, como ele sofre trabalho, basicamente ele meio que tira calor do meio, entendeu? Ele perde calor, é isso que ele faz, tá? E é basicamente isso que a gente tem para ver hoje. Tem muito mais coisa ainda de termodinâmica, mas aqui a gente já cobriu basicamente tudo que cai nos vestibulares. Ainda falta falar das máquinas térmicas, das máquinas refrigeradoras, do ciclo de Carnot, e deu, tá? Aí de resto, são só outras coisinhas aí que caem nos militares. Não é só ITA e IME, mas cai nos militares. Fechou? Então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado aí por ter visto. E a gente continua na próxima aula. Fechou? Valeu e fui!